Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: discipulando o coração dos nossos filhos. Nós vamos continuar o primeiro tópico que começamos ontem: preceitos bíblicos para a criação de filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. Esse texto diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus deu esta ordem ao povo de Israel: ouvir, amarás, pois o Senhor teu Deus. Estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, se nós tirarmos a palavra Israel e colocar ouve, pais, porque ele está falando com os pais de Israel, pais de filhos, que deveriam ser inculcados, que deveriam ser ensinados. Então ele diz: ouve, pois, pais, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então a ordem é clara de ensinar os filhos no caminho do Senhor nosso Deus. Então, olhando para isso, nós vamos ver: é realidade que a educação dos nossos filhos vem do berço. Assim, é dever dos pais ensinarem seus filhos de acordo com os preceitos de Deus, com os princípios divinos, com os princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Então, é dever nosso de pais criar os nossos filhos na palavra do Senhor. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando for velho, não vai se desviar dele. Então, olhando para isso, nós vamos ver alguns preceitos ou algumas coisas que nós temos que colocar em prática na nossa vida para que os nossos filhos venham colocar em prática também. Primeiro é ouvir, ou seja, tanto os pais como os filhos devem estar atentos a ouvir e guardar os mandamentos no coração, através da leitura e estudo regular da palavra de Deus. O texto que nós lemos começa: ouve, Israel, estas palavras. Então fica bem claro: ouve, Israel, os meus mandamentos, guarda no teu coração os meus mandamentos. Então, primeiro é ouvir. Os pais ouvem, guardam no coração e passa esta mensagem aos teus filhos. E os filhos vão guardar no coração e vão passar para os seus filhos futuramente. Segundo, amar. Então o Senhor diz: ouve estas palavras. Que palavras? Amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é dever dos pais amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com todas as forças. E os filhos devem ter o mesmo procedimento. Se nós ensinamos os nossos filhos aquilo que nós ouvimos a respeito de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ensinar isso para os nossos filhos. E o procedimento dos nossos filhos será o mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas. Pais que amam a Deus ensinam os seus filhos a amarem a Deus. Terceiro, ensinar. Então você vê, ele ouve sobre amar a Deus e ele vai ensinar. E assim gradativamente, os filhos ouvem, os filhos aprendem a amar a Deus e vão ensinar os seus filhos. Ensinar o quê? É dever dos pais ensinar através da palavra, daquilo que nós falamos, do nosso procedimento, sendo exemplo daquilo que falamos. Não adianta falar uma coisa e viver outra, da palavra e do proceder diligentemente,
naturalmente e pessoalmente. Ou seja, perseverando no ensino natural e pessoalmente. Tu as inculcarás assentado, andando, ao deitar e ao levantar. É assim que nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus. É assim que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus. Nós ouvimos, aprendemos a amar e ensinamos nossos filhos a amar. E por último, queridos, obedecer. Então não adianta eu ouvir se eu não obedeço. Não adianta falar que eu amo a Deus se eu não obedeço. Não adianta eu tentar ensinar uma coisa para os meus filhos se eu não obedeço. Então a obediência é fundamental. É dever dos pais e filhos estarem empenhados em cumprir os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. A obediência é a prática do que se ouve e fala. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, eu coloco em obediência, em prática. Estarão no teu coração para cumprir. Esse texto está em Deuteronômio 6, verso 1, que diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Deuteronômio 6, 1. Ou seja, eu ouvi as tuas palavras, os teus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, eu ouvi, eu aprendi a amar, eu ensinei através daquilo que eu falei, do que eu ouvi e daquilo que eu pus em prática, obedecendo a palavra de Deus. E assim nós educamos e discipulamos o coração dos nossos filhos. Ou seja, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que para discipular o coração dos nossos filhos, nós temos que conhecer os preceitos bíblicos. E os preceitos bíblicos é ouvir os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Ouve, Israel, estas palavras. Que palavras? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar, ter intimidade, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então eu ouvi isso, eu aprendi a amar a Deus e ensinar os filhos, falar e proceder, ser exemplo para os nossos filhos. Tu as inculcarás. Inculcarás o quê? O amor de Deus, aquilo que eu ouvi dos meus pais. Eu vou passar para a frente. E, por último, obedecer. Cumprir os mandamentos de Deus. Estarão no teu coração para cumprir. Deuteronômio 6, verso 1. É desta forma que nós criamos, ensinamos, educamos e discipulamos o coração dos nossos filhos a obedecer a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. E a obedecer e viver a palavra de Deus é aquilo que Jesus nos ensinou no Novo Testamento, nos Evangelhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Assim nós vamos guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. Queridos, que nós possamos caminhar debaixo desta primícia, debaixo desses princípios bíblicos. E assim os nossos filhos vão andar no caminho correto, no caminho que Deus tem preparado para eles. Amanhã nós vamos ver lares que deu errado. Por que deram errado? Justamente por causa disso. Não colocaram isso em prática. E você vai ver que só houve ruína e destruição de vidas e de famílias. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pelo teu grande amor para conosco. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, dê sabedoria aos pais, entendimento, capacita-os a chegar no coração dos seus filhos, a ensinar, a educar e a discipular, por meio da palavra e por meio do exemplo da prática da palavra. E assim nós vamos levar os nossos filhos ao Senhor, para a glória do Senhor.
Coloque as tuas mãos sobre cada casamento, Pai, restaurando e vivificando, Senhor Deus, o relacionamento conjugal. Coloque as tuas mãos sobre os filhos para honrarem os seus pais, porque esse é o mandamento do Senhor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.